E vem conferir a análise do segundo episódio da quarta temporada de Demon Slayer, Swordsmith Village Arc, ou o Arco dos Ferreiros. E lançou o segundo episódio da quarta temporada de Demon Slayer, Swordsmith Village Arc, arco esse que é focado no Arco dos Ferreiros da obra original. Arco esse que vai até o episódio 11, e aqui eu vou fazer a análise do segundo episódio. Vale destacar que eu já fiz a análise do primeiro episódio, e o objetivo aqui é fazer uma análise semanal, onde eu não vou dar uma nota, fazer uma crítica ao episódio. Eu vou fazer mais uma análise do que aconteceu, o que eu achei da animação, o que eu achei de como o episódio fluiu, falar um pouco do que eu achei dos personagens, e o que eu espero do futuro da temporada a partir do episódio. Lá no final da temporada, quando acabar os 11 episódios, aí eu venho aqui e faço uma análise crítica da temporada como um todo. Aqui é mais para analisar o episódio. E esse episódio acaba assim como terminou o episódio número 1. Porque o primeiro episódio, ele termina com o Tanjiro vendo o Hashira da névoa, conversando junto com o que parece ser a lua número 1, e o Tanjiro pensando que ele já viu aquela pessoa em algum lugar. Esse segundo episódio começa da mesma forma, só que dessa vez ele já revela o que está acontecendo. Já mostra que aquele silhueta que parece a lua número 1 não é ela. Na verdade, é só um boneco que parece muito com a silhueta dela. Enquanto isso, o Hashira da névoa está afrontando um ferreiro mais jovem, falando que ele quer uma chave para alguma coisa. Logo depois disso, Tanjiro, ele acaba abordando ele e brigando com o Hashira na névoa, brigando em questão de discussão. Esse começo de episódio, até começar a abertura, é importante para entender o conceito de algumas coisas ali. Entender um pouco mais quem é o Hashira da névoa, entender mais qual que é a motivação dele ali, entender um pouco mais sobre a personalidade dele, saber que ele é mais frio, saber que ele não tem um grande contato com as outras pessoas, e o Tanjiro, obviamente, teria uma dificuldade com essa pessoa. Afinal, o Tanjiro é um cara que ele é muito mais sociável, no ponto de ele gosta de conversar com as pessoas, ele gosta de fazer amizade, então para mostrar já um pouco de conflito sobre eles. Esse episódio vai mostrar um pouco sobre isso e revelar que existe aquele boneco que parece a lua número 1. Aí logo depois vem a abertura. Eu falei sobre a abertura no episódio 1, e aqui eu só vou comentar que eu vi que muita gente criticou a primeira abertura, achando ela chata, achando ela arrastada, que não foi uma abertura que as pessoas gostaram tanto, não foi tão empolgante. Eu acho o oposto, achei que foi uma boa abertura. É que eu acho que pra muita gente, e até eu entendo isso, as aberturas de Demon Slayer sempre é um nível muito alto. Então eu acho que as pessoas criaram uma expectativa muito grande e talvez essa expectativa não foi alcançada. Mas falar que a abertura é ruim, eu acho que é um erro, cada um tem sua opinião pessoal, mas a música é muito boa e eu achei que a abertura com uma animação também funcionou muito bem. Mas a gente começa o episódio até a parte da sua metade, foca bastante em o Tanjiro ficar vendo o Hashira da névoa treinando aquele boneco. A partir daí a gente conhece um pouco mais daquele ferreiro criança, que é o Kitetsu, e ele fala um pouco mais sobre quem é ele fala quem que era o pai dele, e que o pai dele construiu aquele boneco focado em um grande espadachim que viveu há 300 anos atrás, numa época de guerra, numa época onde era praticamente impossível, de acordo com eles, ele tá vivo hoje em dia. A gente sabe que ele tá vivo porque ele vai ser o Lua número 1, porque o visual dele lembra ele, né? Então a gente tem que... Eu não li o mangá, por exemplo. Se você ler o mangá, você pode falar. Se tentar não dar spoiler também ajuda bastante, mas a gente acredita nisso. A gente conhece um pouco mais do Kitetsu, isso é muito importante para entender um pouco mais quem é esse personagem, qual que é a função dele narrativa na história, e já criar uma relação dele com o Tanjiro. Sem contar que a gente também acaba vendo bastante de alguns elementos muito importantes para a temporada como um todo. Já entende um pouco mais quem é o Hashira da névoa em relação ao seu estilo de luta, e ao mesmo tempo a gente aprende um pouco mais sobre a lua número 1. Porque quando o Kitetsu está explicando quem que é aquele boneco, ele fala sobre o guerreiro, ele fala, para criar o boneco, para criar o estilo de luta dele, ele teve que fazer o boneco com 3 braços, porque a movimentação dele era tão rápida, era tão difícil de acompanhar, que só 3 braços, 3 de cada lado, né, 6 braços, era para conseguir imitar o estilo de luta dele. Essa função parece algo bobo, mas é algo muito importante para poder fazer com que a gente entenda já o poder da lua número 1. Porque nesse ponto, quando ele explica isso, ele quer deixar claro que, olha, ele é tão poderoso que ele precisa de 6 braços para imitar ele. E também dá para entender que nessa época que copiaram o estilo de luta dele, ele era só um humano ainda. Para deixar claro que ele vai futuramente, quando você for lutar contra ele num modo mais demônio, como ele tá hoje em dia, como o modo lua que ele é, você vai acabar reparar que ele é muito mais forte do que ele tá ali. Então, esse boneco pode parecer que é algo só pra criar algo narrativo, mas não. Ele já é pra preparar pro público saber o poder da Lua 1, falando em questão de luta, falando em questão de como as outras pessoas têm dificuldade com ele. E por isso também é muito importante nessa parte ter um treinamento do Hashira da névoa contra aquele boneco, e ele ter uma dificuldade, porque isso aumenta mais ainda o poder
da Lua número 1. O que acontece é o seguinte, em questão de narrativa, quando você coloca um personagem que é considerado forte, lutar contra um outro personagem, e o personagem meio que ganha dele de uma facilidade, você na sua cabeça já entende facilmente o poder dele. É como se você assistisse, por exemplo, Naruto, e no começo de um arco, um personagem que você não viu é o vilão, ele ganha com um golpe do Kakashi. Na sua cabeça, mesmo que você não perceba, você coloca, esse personagem é forte, porque ele ganhou do Kakashi com um golpe muito fácil. Quando você assiste Dragon Ball, eles fazem a mesma coisa. Todo arco, o Vegeta ou o Piccolo, acabam sofrendo facilmente pra ganhar de um vilão, pra você falar que aquele vilão é super forte. Isso é pra você confirmar pro público que aquele personagem ele é muito forte. E pra você confirmar essa ideia de confirmação, é você fazer com que um personagem que você considera forte vai apanhar pra ele fácil. No caso de Demon Slayer, eles fizeram isso com o Hashira da Névoa. Eles pegam um personagem que é muito forte e tudo bem, o Tanjiro fala, ele não tá usando o estilo de luta máximo dele, mas mesmo assim, ele poderia ganhar de um boneco com uma certa facilidade. Então você tá colocando que o Hashira é muito forte, e você também tá colocando que a Lua número 1 é muito forte. Então essa parte é muito importante para entender um pouco mais do Kitetsu, entender um pouco mais sobre o Hashira do Vento e saber o poder da Lua número 1. E também entender um pouco o que foi aquele sonho que o Tanjiro teve, se ele é um cara se o Lua número 1 é alguém que teve tanto tempo atrás, já estaria morto no caso. Nesse daí eles explicam um pouco mais sobre o sonho, e isso provavelmente vai ter uma importância futura. E a gente chega no meio do episódio. A segunda parte do episódio é depois que o Hashira já ganhou, conseguiu treinar contra o boneco e quebrou um dos braços do boneco. A partir daí, o Tanjiro e o Kitetsu resolvem que eles vão treinar com o boneco. Aí começa meio que o arco rápido de treinamento do Tanjiro. Ele treina com o boneco e aí fica toda uma sequência de ação, de luta, onde ele fala da dificuldade, como que ele teve que como ele não conseguiu comer, nem beber água, nem nada, para poder chegar naquele treinamento, para poder ficar cada vez mais forte, e aquilo fazia parte do treinamento. Essa parte, ela tem vários elementos interessantes. O primeiro elemento interessante é sempre lembrar, é muito legal, é muito importante lembrar que o Hashira da Névoa arrancou um dos braços do boneco. Isso pode parecer bobeira, mas não é. Por causa dele arrancar um braço, é pra falar assim, ó, o Tanjiro vai conseguir lutar contra ele, mas ele tá sem um braço. Pra falar, ele tá no nível abaixo do Hashira, mesmo o Hashira não estando no seu nível máximo. Outra coisa que é importante é também pra crescer o poder do Tanjiro, porque quando o Tanjiro consegue enfrentar ele mano a mano, em um certo momento o boneco, você acaba entendendo que ele nem consegue enfrentar mano a mano. Você entende que ele consegue lutar até certo ponto, você entende um pouco melhor que o poder dele de luta está aumentando, até porque ele estava mais fraco, ele estava alguns dias sem comer. Então essa segunda parte é para você entender um pouco mais do poder do Hashira de novo, pra você poder falar, olha como ele é forte, você também entender que a Lua, o boneco que representa a Lua, ele tá mais fraco, mas o Tanjiro tá conseguindo lutar com ele, e aí a gente acaba vendo a parte de superação, algo que eu acho que foi muito rápido. Esse é um dos problemas do episódio, que eu acho que vai ser um problema do arco como um todo. Esse arco vai ser definido em 11 episódios, então eu acho que muitas coisas vão ser bem aceleradas, bem rápidas, como esse treinamento dele rápido. Podia até ser rápido, mas eu acho que eu, por exemplo, assistindo um treinamento, não senti que ele teve uma superação tão forte pra chegar no final do episódio, exatamente porque as coisas acontecem muito rápidas aqui. Eu acho que o arco como um todo vai ser um pouco mais acelerado do que ele deveria, mas eu espero que não. E aí o episódio termina com o boneco caindo da cabeça e aparecendo uma espada dentro do corpo dele. E aí a gente volta pro episódio 1, quando a Hashira do Amor falou que tinha uma espada escondida em algum lugar daquela montanha e que provavelmente vai ser essa espada. O episódio termina e a partir daí começa o encerramento, que também é um encerramento que funciona como encerramento e que tem grande foco na Hashira do Amor e na Hashira da Névoa. De modo geral, o segundo episódio, ele é muito do que você espera no segundo episódio de uma temporada. Ele consegue estabelecer um pouco mais os personagens que vão estar no arco, estabelecer um pouco mais qual vai ser a grande ameaça desse arco, como vai funcionar a dinâmica entre os personagens principais do arco, e ele também consegue colocar um treinamento, ele já consegue colocar bons ganchos para um futuro, para esperar o que vai ser a partir de agora. Como eu falei, me incomoda um pouco que algumas coisas foram um pouco aceleradas, alguns encontros de alguns personagens, e algumas decisões foram um pouco mais aceleradas do que eu esperava, mas mesmo assim, eu acho que o que você espera de um segundo episódio como um todo, em questão de narrativa, eu acho que ele fez o trabalho que ele tinha que fazer. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do segundo episódio da quarta temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.